Bom dia. Por isso vou, só que isto vai ser um bocado caótico com tanta gente a querer entrar. Mas, bom dia então à cadeira. Eu peço, em primeiro lugar, peço desculpa pela confusão que foi feita na sexta-feira, que era suposto eu estar a ter-vos avisado, mas por algum motivo a mensagem não passou no clipe, de maneira que eu reparei que depois vocês não tinham sido avisados do início da cadeira na sexta-feira passada, mas penso que conseguiram ver o vídeo e por conseguinte do mal menos. Bom, em relação à cadeira propriamente dita, a apresentação já foi feita minimamente, mas queria só relembrar que vocês têm acesso à página da cadeira, ok, que eu estou aqui a mostrar, julgo que estão a ver. Essa página contém informação, um momento só que parece que há aqui mais gente a querer entrar de vez em quando. Por isso esta a cadeira da página tem informação sobre várias edições, em particular sobre a edição deste ano, ok? Em que tem não só, enfim, a descrição da cadeira, como o plano do curso, em que o plano do curso tem aqui as várias datas em que existem aulas práticas, ok? E aulas teóricas. Estamos no dia 23, temos aqui uma aula teórica. Vocês todos já fizeram uma aula prática presencial, exceto o turno de repetentes, digamos, na quinta-feira. E, enfim, tem aqui o plano das aulas. Em princípio, os testes vão ser no dia 19 de outubro. Um momento só, deixem-me só deixar emitir mais uns instantes. Os testes vão ser nas datas que estão aqui a vermelho. O quarto teste vai ser já em janeiro, em data que em princípio será marcada. Aliás, todas estas datas terão que ser confirmadas, mas enfim, ficam já com essa informação. O horário é aquele que vos dei, ok? Por isso, a maior parte tem aulas práticas na segunda e na terça-feira, nós estamos na quarta-feira, temos uma aula teórica, há outra aula teórica na sexta-feira, há 3 aulas práticas com turnos maiores não presenciais para todos os alunos, por isso quem está num turno das aulas presenciais também está num turno das aulas não presenciais. Existe esta aula não presencial, que é equivalente a estas, mas para alunos repetentes. Okay? Por isso, todos vocês já foram colocados nos turnos e não há muito a fazer em relação a isso. Há um equilíbrio muito delicado agora com a história da pandemia e com turnos tão pequenos, por isso só muito excepcionalmente é que vocês poderão mudar de turnos, até porque os turnos foram criados para compatibilizar as cadeiras que têm, não só a cadeira de lógica, mas as cadeiras que têm. Bom, as aulas já sabem que vão ser, as aulas teóricas estão no Zoom, se vocês estão a ver isto é porque estão a ver o Zoom. As aulas não presenciais têm tem outra sala de Zoom, ok? Onde vocês devem ligar na altura. Deixem-me cá admitir mais uns instantes. As aulas práticas, enfim, já conhecem. Os sumários vão sendo registados aqui na página, ok? E em particular os sumários das aulas teóricas, ok? Têm não só os slides, ok? Onde vocês podem aceder, como também tem o vídeo que está a ser gravado neste momento, já tem o vídeo da primeira aula e vão ter também o vídeo das outras aulas, enfim, da segunda aula e por aí adiante, ok? Neste momento não tem mais nada. Os testes, as práticas, a mesma coisa, ok? Tem aqui uma descrição do que é que são as aulas práticas, quais são os problemas que em princípio é suposto fazerem, porque neste caso a presencial foi o capítulo 1, fizeram meio dúzia de problemas, basicamente para instalar o Tarski. Enfim, podem ir seguindo o plano. A avaliação, como eu vos disse, vão ser 4 testes em princípio. Se vocês virem aqui nos sumários, quer nas teóricas, quer nas práticas, em princípio a matéria que sai para o primeiro teste vai ser dada nestas primeiras 6 aulas teóricas, para o segundo teste nestas e por aí adiante. E a mesma coisa nas práticas, ok? Teste P1, em princípio, será com estas práticas e por aí adiante. A bibliografia é o livro de texto que você já tem e que tem acesso, digamos, em formato eletrónico.
E o que é que mais poderei dizer sobre isto? Bom, pouco mais. Ok, os docentes não estão aqui, não estão ainda considerados, mas vou ser eu nas aulas práticas, nas aulas teóricas, e nas aulas práticas vão ser dadas pela professora Susana Nascimento e por um bolseiro, o David Semedo, e as aulas não presenciais vão ser dadas pelo professor Nuno Marques. Bom, acho que do ponto de vista da apresentação, enfim, com o devido atraso, está feito. Em relação às aulas propriamente ditas, por isso vou passar a aula de hoje, okay, com a matéria, que é suposto dar, ok? Por isso hoje vamos trabalhar vamos, enfim, rever um pouco o que é que são argumentos, ok? Como é que nós classificamos os argumentos, no sentido de serem corretos ou não, já iremos ver, e como é que nós depois formalizamos a argumentação através de métodos de demonstração e demonstrações formais. Okay? E nessas demonstrações formais vamos ver algumas regras, aliás, uma regra de inferência só, da igualdade, depois mais tarde iremos ver outras. Bom, vou começando pelo princípio, funciona às vezes. Por isso, o que é um argumento? Bom, um argumento é basicamente uma sequência de frases que têm um certo encadeamento lógico, ok? Em que, a partir de um conjunto de frases iniciais, nós tentamos justificar as frases seguintes. Okay? Por isso, a última frase onde nós queremos chegar com o argumento é uma conclusão, que será a última frase que é preferida, digamos. Existe um conjunto de frases iniciais, que são as premissas, são aquelas que nós assumimos que são verdadeiras, e eventualmente pode haver frases intermédias. Vamos ver um exemplo simples. Se eu disser que todas as aves voam e que o pingu é uma ave, okay? A conclusão que eu posso tirar daqui é que o pingu voa. Neste caso, as premissas são estas duas primeiras, a conclusão é a terceira, e normalmente é isso que acontece, ok? Mas não é necessariamente por esta forma, nós podemos começar pela conclusão, ok? E depois usar as premissas que foram usadas para chegar a esta conclusão. O Batman não voa porque o Batman é um morcego e os morcegos são mamíferos e os mamíferos não voam, ok? Bom, vocês podem discutir a correção, digamos, destes argumentos, mas basicamente a noção de argumento, tal como está dada, existem um conjunto de premissas e dessas premissas retira-se uma conclusão. Neste caso, existe um conjunto de premissas e dessas premissas tira-se uma conclusão. Ok? Bom, a questão que se coloca é qual é a qualidade de um argumento, ok? Se um argumento é correto ou não. Bom, em termos mais formais, um argumento é considerado válido se a conclusão for verdadeira sempre que as premissas sejam verdadeiras. Reparem que eu não estou a dizer que a conclusão tem que ser verdadeira. Estou a dizer que a conclusão deve ser verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. Okay? E nesse caso, a conclusão diz que é uma consequência lógica das premissas. Por exemplo, eu posso ter este argumento: todos os cães voam, Snoopy é um cão, logo Snoopy voa, e o argumento é válido. Okay? O argumento é válido porque se eu imaginar todos os cães a voarem, e Snoopy ser um deles, de certeza que eu tenho que aceitar que o Snoopy voa. Okay? Obviamente, vocês podem dizer, então, mas o Snoopy não voa. Okay? E por isso, o argumento pode ser válido e a conclusão pode não ser verdadeira. Bom, nesse caso, se o argumento é válido e a conclusão não é verdadeira, é porque uma das premissas, pelo menos, não é verdadeira. Okay? Por exemplo, outro argumento, nenhuma ave voa, o piu-piu é uma ave, logo o piu-piu voa. Bom, claro está que a conclusão neste caso é verdadeira, mas o argumento não é válido. Okay? Porquê? Porque se eu assumisse que todas as aves, que nenhuma das aves voava e que o piu-piu era uma dessas aves, eu tinha que concluir que o piu-piu não voava. Como eu vejo que o piu-piu voa, o que vai acontecer é que uma das premissas é com certeza falsa, nomeadamente esta de nenhuma ave voa. E, por conseguinte, atenção que a validade de uma conclusão não é equivalente a dizer que a conclusão é verdadeira. Ela pode ser verdadeira
e o argumento, e o argumento não ser válido, e ao mesmo tempo ela pode ser falsa, ok? Ups, pode ser falsa, mas o argumento ser válido, ok? Por isso, vamos distinguir as duas características. Bom, normalmente o que nós queremos não é propriamente um argumento que seja válido, mas queremos um argumento que conclui qualquer coisa que seja verdadeira, ok? E por conseguinte, nós consideramos um argumento sólido aquele em que não só que é válido, mas como as premissas são verdadeiras, ok? Por exemplo, quem compra algo tem que o pagar, vou comprar este carro, por isso vou ter de o pagar. Reparem que este carro, neste caso, este argumento pode não ser sólido, no sentido que se calhar não vou comprar carro nenhum, ok? Mas se assumir que, se eu quiser ter a certeza que a conclusão é verdadeira, se eu não for comprar este carro, com certeza que não vou pagar, mas se tiver um argumento válido, então, e as premissas forem verdadeiras, então de certeza que a conclusão tem que ser verdadeira. Por isso, todas as aves respiram, o piu-piu é uma ave, por conseguinte o piu-piu respira. Lá está que, mais uma vez, vocês podem dizer, não, mas isso não é bem verdade, porque uma ave morta não respira, ok? Mas, digamos, de acordo com a minha definição, quando eu digo que todas as aves respiram, é porque eu estou de alguma forma a restringir o meu discurso às aves que estão vivas, ok? E, por conseguinte, atenção que a noção de verdade e falsidade é bastante complicada. Okay? Temos que ver sempre as frases num determinado contexto, elas podem ser verdadeiras num contexto e não ser verdadeiras noutro, por isso não nos vamos, digamos, colocar muito sobre, não vamos focar sobre a verdade das frases, o que interessa é o encadeamento das frases, o raciocínio estar correto. E, por conseguinte, basicamente o aspecto importante é que os argumentos sejam válidos, não tanto sólidos, porque a solidez de um argumento depende da verdade das premissas e, eventualmente, as premissas podem ser verdadeiras num determinado contexto, como neste caso, e ser falsas noutro contexto. Bom, continuando. Se quisermos então fazer um argumento válido, convém organizarmos, digamos, as nossas frases num determinado sentido e, por conseguinte, o que nós devemos fazer é colocar, eventualmente, a conclusão não é uma conclusão óbvia das premissas e, por conseguinte, o que temos que fazer é tentar arranjar algumas frases intermédias que sejam mais óbvias, digamos que sejam mais obviamente consequências, até chegar à frase final. Por exemplo, se eu disser que um animal não respira, ele morre, a respiração requer ar, por isso assume-se uma respiração por pulmões, não há ar debaixo d'água, o Snoopy é um animal, todos os cães ladram, por isso isto é um conjunto de frases que eu estou aqui a dizer, e vou concluir o quê? Bom, posso concluir que debaixo d'água não se pode respirar, ok? Porque através das frases 2 e 3, se a respiração requer água e não há ar debaixo d'água, quer dizer que debaixo d'água não se pode respirar. Por outro lado, se o Snoopy não respira, morre. Porquê? Porque se um animal não respira, morre. E o Snoopy é um animal, por isso se o Snoopy não respirar, ele morre. Finalmente o Snoopy morre debaixo d'água, porque se debaixo d'água não pode respirar e o Snoopy se não respira, morre. Então debaixo d'água o Snoopy vai morrer. E por conseguinte, tudo isto para dizer que esta frase final, o Snoopy morre debaixo d'água, não é imediata a partir das premissas. Eu tenho que combinar premissas até chegar a uma conclusão lógica mais óbvia. Okay? E por conseguinte, a partir de um conjunto de premissas, eu vou obtendo várias consequências lógicas. Normalmente a que me interessa é a conclusão final, mas para chegar à conclusão final eu posso ter que criar frases intermédias que são validadas pelas frases anteriores, premissas ou não, e só no fim é que chega à conclusão final. Okay? Bom, isto tudo é mais ou menos conhecido, mas é só para digamos, formalizar aquilo que vocês, de alguma forma, já sabem. Bom, em termos práticos, nós vamos fazer demonstrações, okay, ou deduções, e essas deduções vão ser uma sequência de fórmulas, tal e qual como nós estamos aqui a representar, mas em princípio numa linguagem formal, ou seja, em que as fórmulas correspondentes às premissas são identificadas inicialmente,
essas não se discutem, e todas as frases intermédias têm que ser justificadas. Okay? Obviamente a última será a conclusão. As regras e a linguagem usadas definem o tal sistema formal. Nós, neste caso, nesta cadeira, vamos usar dois sistemas formais. Um sistema de dedução natural que utiliza regras mais ou menos que nós usamos no dia a dia, e por isso é que se chama de dedução natural, e um outro sistema de resolução, que é um sistema mais artificial, mas que é mais prático e é mais fácil de implementar em termos computacionais. Por conseguinte, são os dois sistemas que nós iremos ver, que têm o mesmo poder, ok? Fazem a mesma coisa, conseguem fazer a mesma coisa, mas na resolução, o sistema de resolução permite resolver as coisas, digamos, computacionalmente de uma forma mais eficiente. Um sistema de dedução natural permite compreender melhor, eventualmente, aquilo que nós estamos a fazer, até porque as frases são ditas de uma forma mais natural do que no sistema de resolução, que tem uma forma mais revezada, digamos, de representar o conhecimento. Bom, mas de qualquer maneira, como eu vos disse, os sistemas têm o mesmo poder de expressão e poder de demonstração, seja o que faço num, faço no outro. Bom, o que é uma demonstração formal? Então, como é que nós vamos a representar essa demonstração formal? Bom, basicamente por uma linha, que é a linha de raciocínio, e por uma linha horizontal, que é a linha que separa as premissas, ou seja, aquelas frases que nós assumimos que são verdadeiras, e as conclusões, por isso a conclusão ou o conjunto de conclusões. Por exemplo, começando agora com uma linguagem formal que representa os mundos de Tarski, que vocês já viram na aula teórica, na aula prática. Vamos admitir que A é um cubo, ok? E vamos admitir que A é igual a B. E neste caso A igual a B é igualdade. Esta igualdade que aqui está tem um significado, digamos, na cadeira bastante explícito, que é dois objetos só são iguais se forem o mesmo. Okay? Não é porque nós na linguagem, digamos, do dia a dia, a igualdade é uma coisa um bocado vaga. Eu digo que duas pessoas são iguais quando elas são parecidas apenas. Ou digo que, enfim, dependendo do contexto, a palavra igualdade é bastante flexível. Neste caso não vamos ser flexíveis e dizemos que o A é igual a B, quer dizer que o objeto A é exatamente o objeto B. Não é que tenha a mesma forma, nem o mesmo tamanho, enfim, tem que ser mesmo o mesmo objeto. Bom, se eu disser que o A é um cubo, então, e que o A é o mesmo objeto que o B, com certeza que eu concluo que o B é um cubo, ok? Adicionalmente, já agora, por isso temos aqui as premissas, temos aqui a conclusão, e vamos numerando as frases, isto porque cada frase tem que ser justificada com base em frases anteriores, e é útil dizer com que base é que nós estamos a justificar, ok? Por isso, neste caso, tudo o que está por baixo da reta desta linha tem que ser justificado através de uma regra aplicada a duas ou mais premissas, a duas frases anteriores. Neste caso, só estas duas frases, por isso há de haver aqui uma regra, nós já iremos ver, que nos permite aplicar estas duas frases para obter esta. Ok, por isso, quais são as regras de inferência? Estou aqui a falar de regras de inferência. Há aqui um conjunto de ideias que devem ser usadas para definir as regras de inferência. Por um lado, elas devem ser simples, ok? Para ser fácil olhar para uma forma deste género, para uma demonstração deste género, e dizer, não, ele aplica a regra a esta e esta. Okay? Se as regras forem muito complicadas, a situação torna-se um bocado difícil de verificar quando é que elas podem ser aplicadas. Por outro lado, devem ser universais. Okay? Isto é, não vamos criar regras para cada domínio de aplicação. Okay? Por exemplo, imaginem esta situação. A é um cubo, B é um cubo. Acho que todos nós podemos concluir que A e B têm a mesma forma. Okay? Bom, mas será que esta frase é justificada por uma regra formal num sistema de lógica? Bom, e a questão é a seguinte. À partida, eu para dizer que A é um cubo e B é um cubo, e por isso são a mesma forma, eu tenho que perceber o que é um cubo, o que é um cubo e o que é terem a mesma forma. Por isso eu tenho que interpretar estes predicados. Bom, é isso que eu não quero fazer num sistema formal. Um sistema formal deve simplesmente olhar para a forma das frases e concluir o que nós queremos concluir. Por exemplo, se nós tirarmos
se nós tirarmos, digamos, a interpretação que podemos fazer deste predicado, dizemos simplesmente que A tem a propriedade de C, não sei o que é que isto quer dizer, B tem a propriedade de C, eu sei que existe um objeto A, sei que existe um objeto B, sei que ambos têm a propriedade de C. Será que eu posso concluir que A e B têm a propriedade S em comum? Ok? Bom, e a resposta obviamente é não. Ok? Eu, para tirar esta conclusão, teria que perceber, interpretar estes predicados. Como eu não sei interpretar estes predicados, ou não quero interpretar estes predicados num sistema formal, isto não é uma regra, eu não devo definir esta conclusão através de nenhuma regra que se aplique diretamente a estas duas formas. Ok? Ok. Há, no entanto, uma regra, há um predicado que eu já vos falei muito especial, que é o predicado de igualdade, e que tem regras associadas. Okay? Por isso, basicamente, a igualdade entre dois objetos diz que os objetos são o mesmo. Okay? E por isso, se nós tivermos esta noção, podemos definir duas regras para este predicado de igualdade. Um é dizer o seguinte: basicamente, um objeto é igual a si próprio, qualquer que seja o objeto. A eliminação da igualdade diz que se eu souber que dois objetos são o mesmo e um deles tem uma determinada propriedade, o outro também vai ter. Ok? Por isso, todas as propriedades que se atribuem a um têm que se atribuir aos outros. Bom, estas são as duas regras básicas que eu posso falar da igualdade. Atenção, a igualdade no sentido estrito, ou seja, que dois objetos são o mesmo. Porque enfim, por exemplo, dizer que duas bolas são iguais, o que eu digo de uma não posso não dizer da outra. Duas bolas são iguais, mas uma pode estar em Portugal e outra pode estar em Espanha, ok? E por isso o facto de elas serem iguais e uma estar em Portugal não me obriga a que a outra também esteja em Portugal. Por isso, igualdade é mesmo serem a mesma. Ok, por isso, formalmente, como é que nós vamos representar estas duas regras? Bom, em qualquer altura do campeonato, ou seja, qualquer que seja a frase que eu vou dizer, isso já disse a 1, a 2, a 3, em qualquer altura posso escrever uma frase que diz A igual a A. Okay? Basicamente diz-me que isto é um objeto igual a si próprio e eu só tenho que justificar esta frase através da introdução da igualdade. Okay? Esta é a justificação para uma frase destas. Na eliminação da igualdade, o que eu digo é que se eu por acaso tiver uma fórmula qualquer que menciona A e se tiver uma fórmula que diz que A é igual a B, então eu posso pegar nesta fórmula e substituir o A pelo B quantas vezes eu quiser. Pode ser uma vez, pode ser duas, pode ser quantas eu quiser. Okay? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Bom, primeiro, a forma de representar e de justificar esta fórmula é a eliminação eliminação da igualdade, okay? Entre estas duas fórmulas. Okay? Teoricamente, eu devo dizer que elimina a igualdade A igual a B na fórmula φ de A, mas eu não vou ser tão estrito, eu simplesmente vou impor apenas que esta fórmula aparece depois destas duas. E estas duas podem aparecer por qualquer ordem. Okay? Pode aparecer esta primeiro que esta, ou esta primeiro que aquela, desde que as duas apareçam antes desta, a justificação está correta. Bom, isso, à partida, com esta fórmula, apenas com esta igualdade, podemos fazer algumas inferências básicas. Por exemplo, se A e B são o mesmo objeto, e se A é um cubo, B também é um cubo. Okay? Isto é mais ou menos óbvio, mas vamos tentar agora justificar isto de uma forma formal. Okay? Por isso, representamos a primeira premissa, que A é um cubo, enfim, não estão na mesma ordem. A segunda premissa é que A e B são o mesmo objeto, e agora eu tenho que escrever B é um cubo também. E como é que eu justifico esta fórmula? Bom, neste caso é muito simples, é a eliminação desta igualdade nesta fórmula. Okay? Eu aqui devia pôr o 2 antes do 1, mas eu não vou ser estrito e vou simplesmente pôr as duas normalmente por ordem numérica. Okay? E por isso, esta é a justificação. Atenção que a forma como foi definida é dizer que se A é igual a B, eu posso substituir o A por B. Okay? Esta é a forma como ela foi definida e não o contrário. Ou seja, se eu quiser fazer a mesma coisa, A é um cubo, mas B for igual ao A, eu agora já não posso concluir que B é um cubo, pelo menos diretamente. Porquê? Porque esta forma obriga-me a substituir o B por A, mas eu aqui não tenho nenhum B para substituir por A e por isso não posso fazer isto.
ok? E por isso fico na posição de saber, mas um sistema que faz isto é suficiente, ou seja, um sistema que não me permite deduzir as coisas óbvias, não está mal desenhado? A resposta é não, ok? Porque, embora o sistema, à partida, não garanta a simetria da igualdade, ela pode ser deduzida a partir da própria das regras do sistema, ok? Vamos ver o seguinte. Ou seja, e não só esta, aliás, ok? Ok, por isso vamos ver. Há mais propriedades da igualdade que nós temos, que nós conhecemos, nomeadamente a propriedade transitiva e a simetria, que é esta, se A está numa relação B numa relação P com o objeto B. Aliás, se A é igual ao B, o B também é igual ao A, ok? Mas também conhecemos a transitividade. Se o A é igual ao B e o B é igual ao C, então o A é igual ao C. Também não está definida como regra básica. Também, mais uma vez, pode ser obtida através das regras que nós definimos, ok? Por isso, as propriedades não são primitivas, mas podem ser deduzidas. Vamos ver, existe ainda uma outra, que é a substitutividade, ou seja, estas três regras, reflexividade, simetria e transitiva, dizem que a igualdade é uma relação de equivalência, ou seja, permite criar classes de equivalência de objetos que são iguais. Existe ainda, neste caso, uma propriedade adicional, que é a substitutividade, que me diz que qualquer coisa que eu diga sobre um objeto de uma classe, qualquer que seja a coisa que eu diga, também posso dizer sobre outro objeto da mesma classe de igualdade. Bom, isso não é uma propriedade não é uma propriedade de equivalência de equivalência, mas é uma propriedade da relação de igualdade. Bom, mas vamos ver então esta simetria de igualdade, a ver se vocês veem, se percebem como é que isto é feito. Por isso eu tenho como premissa que o A é igual a B. Bom, eu quero provar que a igualdade é simétrica, ou seja, quero provar que o B é igual ao A. Ok? Como é que eu faço isto? Bom, tenho que escrever fórmulas, ok? Já estou a ver aqui um espaço para uma. Tenho que escrever uma fórmula tal que, conjugada com esta primeira, dê a segunda. Ok? Qual é a fórmula que eu posso escrever? Isto agora interativamente não é tão fácil de fazer, mas basicamente é escrever a fórmula A igual a A. Bom, esta fórmula eu posso escrever. Isto é a introdução da igualdade. Em qualquer altura posso introduzir a igualdade. E agora, o que é que eu faço com estas duas fórmulas? Bom, reparem que se eu tenho a igualdade A igual a A e tenho a igualdade A igual a B, então eu posso usar esta fórmula para substituir o A por o B, o A por um B em qualquer fórmula. Em particular nesta fórmula. Eu posso substituir um dos A's que aqui está pelo B. Bom, qual é o A? É este que eu substituo. E por conseguinte, esta fórmula é obtida por eliminação da igualdade, ou seja, da igualdade A igual a B, na fórmula 2, A igual a A. Okay? E por conseguinte, uma vez feito isto, eu posso sempre dizer que se A é igual a B, então B é igual a A, e por isso se eu substituir, enfim, aquilo que eu fazia da esquerda para a direita, também posso fazer da direita para a esquerda. Okay? Espero que seja claro. Por exemplo, neste caso, eu posso sempre, se isto é fácil, se é possível fazer aqui, eu posso sempre fazer isto, posso sempre usar este truque, digamos, em qualquer demonstração. Por isso, se eu tiver cubo igual a A e B igual a A, o que eu posso fazer é dizer que B é igual a B, ok? Por introdução da igualdade, e agora eu vou substituir um dos B's por A. Ou seja, vou substituir este B por A, ok? E fico com A igual a B. Bom, e se eu tenho A igual a B, e se A é um cubo, então B também é um cubo. Ok? Pelo seguinte, esta forma é obtida por introdução da igualdade. A qualquer altura posso escrever que um objeto igual a si próprio. Elimina esta igualdade, ou seja, se B igual a A, eu vou substituir um dos B's por um A, foi o que eu fiz aqui. E agora, se tenho A igual a B, posso substituir o A por B numa forma qualquer, nomeadamente nesta. Bom, isto tudo é um bocado picuinhas, digamos assim, e por conseguinte eu vou deixar de ser tão picuinhas e vou assumir que a igualdade é simétrica e por isso vou dizer que vou poder fazer esta demonstração diretamente, dizendo que se A é um cubo e B igual a A, isto é a mesma coisa que dizer que A igual a B e por conseguinte posso substituir diretamente
o A por aquilo que ele é igual. Okay? Vou dizer isto diretamente, enfim, não estou a seguir exatamente a definição do meu sistema, mas vou, digamos, facilitar, vou flexibilizar para não ter que fazer demonstrações muito grandes, digamos assim. A outra questão, ok, isso é o que estava aqui a dizer, ou seja, quando eu uso duas fórmulas numa justificação, essas duas fórmulas eu apresento-as normalmente por ordem numérica e não propriamente por saber qual é a igualdade e qual é a forma onde substitui a igualdade, que em princípio só há duas, não há, é fácil de ver o que é que fiz exatamente. Ok, a outra situação. Às vezes, agora, só uma questão. Às vezes as demonstrações podem ser muito compridas, ok? E eu vou ter que ressuscitar uma forma que está lá, digamos, lá muito para trás na minha demonstração. E às vezes dá-me jeito simplesmente dizer que esta frase que aqui está, cubo A, é apenas a repetição de uma frase que já foi dita há muito tempo. Aqui a lógica, neste sentido, a lógica formal, a lógica de primeira ordem, ou proposicional que estamos a estudar, as verdades são eternas, ok? Uma vez que B seja um cubo, o B não pode deixar de ser um cubo. Ou seja, não posso pegar no B e começar a limá-lo para torná-lo uma esfera. Não, o B é um cubo e há de ser um cubo até sempre. Isto é uma boa linguagem para representar a aritmética, digamos, não é uma linguagem muito rigorosa para representar a situação do dia a dia, em que as coisas mudam. Okay? A lógica é a base, mas depois terá que ser estendida para permitir dizer que as coisas mudam. Neste caso, não nos vamos preocupar com isso, por isso, uma coisa que é verdadeira aqui há de ser sempre verdadeira, e por isso eu posso simplesmente repeti-la, porque às vezes dá-me jeito, e essa repetição corresponde, digamos, à reiteração, ou uma repetição, e em qualquer altura do campeonato eu posso repetir uma forma que fiz antes, apenas para ser mais prático. Okay? Neste caso, aqui está suficientemente simples, mas há demonstrações que iremos ver à frente que dá jeito de fazer essas repetições. Bom, transitividade, como é que se representa, como é que eu consigo provar que se A é igual a B e B é igual a C, como é que eu consigo provar que A é igual a C? Bom, mais uma vez, usando a noção da substituição da igualdade, por isso da eliminação. Ou seja, se o A é igual a B e o B é igual a C, nesta forma A é igual a B, eu posso substituir este B pelo C. Okay? E por conseguinte, esta forma aparece como eliminação desta igualdade, B igual a C, nesta forma, em que, nesta forma, eu substituo o B pelo C. Okay? E por isso, mais uma vez, as propriedades normais da igualdade, nomeadamente a reflexividade, a simetria e a transitividade, não têm que ser definidas, digamos, como primitivas, mas podem ser obtidas através das regras primitivas e, por conseguinte, posso usá-las a partir de agora sem grande problema. Bom, a questão que se coloca é, então, eu vou definir um sistema formal, okay? E eu quero deduzir consequências lógicas, okay? E essas consequências lógicas são aquelas que eu consigo concluir a partir de um conjunto de regras de inferência. A questão que se coloca é, será que isso é sempre possível? Ou seja, se uma fórmula for uma consequência lógica de um conjunto de premissas, será que é sempre possível obter uma demonstração com as regras do sistema? Okay? Bom, este é o problema da chamada completude. O sistema só é completo se tiver um conjunto de regras que me permita fazer isto. Ou seja, que me permita garantir que se uma forma é uma consequência lógica de outras, então ela pode ser demonstrada a partir das regras do sistema. Isto não quer dizer que seja óbvio, ok? Muitas vezes as regras, enfim, vocês conhecem isso da aritmética, da geometria, mandavam-nos fazer uma demonstração, e vocês estavam mesmo a ver que aquilo era verdade, mas não conseguiam encadear, não conseguiam dizer quais eram os teoremas intermédios ou quaisquer informação que vocês tivessem para chegar até ao fim. Okay? E por conseguinte, às vezes a questão que se coloca é, se eu não consigo descobrir uma demonstração, será que eu não consigo construir a demonstração porque o sistema é incompleto? Ou será
que eu não consigo fazer isso porque sou um nabo, não consigo descobrir como é que chego lá. Okay? Bom, essa é uma questão importante e para resolvê-la é preciso garantir que o sistema seja completo. Se o sistema for completo, então eu tenho a certeza que uma forma que é uma consequência lógica pode ser demonstrada com as regras do sistema. Okay? Bom, não vamos ainda falar sobre os sistemas concretos, porque ainda não temos nenhum sistema muito concreto, mas ficam já com essa ideia que os nossos sistemas que nós vamos demonstrar são completos, no sentido que se não conseguimos fazer uma demonstração de uma coisa que é lógica, então é porque estamos a ver mal a coisa. No entanto, existe um problema mais complicado que deixo já aqui em aberto. Há sistemas, ok? E não são sistemas muito esquisitos. Se eu quiser axiomatizar, digamos, a aritmética, esse foi o problema que apareceu no princípio do século XX, se eu quiser criar um conjunto de axiomas, um conjunto de regras para descrever o que é que eu faço, o que é possível fazer na aritmética, okay? Dizer, por exemplo, que zero é um número, o sucessor do número é um número, a soma é transitiva, coisas desse género. Se eu quiser representar essas regras da aritmética, há verdades, há consequências lógicas, por isso há teoremas que eu deveria poder demonstrar a partir das regras iniciais, mas que eu não consigo demonstrar, ok? E por conseguinte não consigo demonstrar, embora eles sejam verdadeiros. Ou seja, há fórmulas, por isso em termos sintéticos, se uma linguagem com poder de expressão, com um poder de expressão que permita especificar a aritmética, não é completa. Okay? Isto é um teorema que foi apresentado pelo Gödel em 1930, por essa altura, que fez, digamos, alguma sensação porque estava convencido que a lógica era completa. E era possível descrever a aritmética completamente, mas o que se verificou é que, em termos práticos, alguns resultados da aritmética, não aqueles triviais, que esses conseguem-se demonstrar, mas alguns resultados da aritmética podem não ser demonstráveis dentro das regras da aritmética. Basicamente é isso que quer dizer, embora sejam verdadeiros. Bom, vamos deixar aqui esse aspecto mais para a frente, mas ficam já com este alerta. Mas há situações em que nós não conseguimos demonstrar simplesmente porque uma fórmula não é consequência de outras. Ok? E por isso, o que é que acontece quando nós temos uma conclusão, uma pseudo-conclusão, que não é uma consequência lógica das premissas? Bom, aqui não temos grandes hipóteses, porque uma hipótese é testar todas as possíveis combinações de premissas e regras, etc. Bom, isto, embora não seja em rigor infinito, na prática é impossível testar todas as combinações, dizer por aqui não vai, por aqui não vai, por aqui não vai, porque são, digamos, para todos os efeitos, são infinitas as possibilidades que eu tenho para testar. E não vou testar infinitas vezes. Por isso, aqui neste caso, temos uma situação interessante em que a melhor forma de provar a não consequência lógica é através da definição, ok? Ou seja, o que é uma consequência, uma frase que é uma consequência lógica? Sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Bom, se eu quero provar que uma fórmula não é uma consequência, então vou criar uma situação em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão não é verdadeira, ok? Por exemplo, se A é um cubo e B é grande, como é que eu consigo provar que B não é um cubo? Que B é um cubo? Okay? Bom, de certeza que isto é falso. Okay? Se A é um cubo, desculpem, não é certeza nenhuma, ou seja, isto pode ser verdadeiro ou pode ser falso, mas esta conclusão não se retira logicamente daqui. Se A é um cubo e B é grande, o B pode ser ou não um cubo. Por outro lado, se A é um cubo e C tem a mesma forma de A, será que eu posso concluir que é um tetraedro? Bom, neste caso, claramente não posso, ok? Mas a melhor maneira de fazer isto é demonstrar, é criar uma situação em que tenha estas duas premissas verdadeiras e a conclusão falsa, ok? Reparem que neste caso, eu tenho a certeza que isto é falso, percebendo o que é que isto quer dizer, o que é que, interpretando os predicados, de certeza que esta fórmula é falsa. Neste caso, pode ser falso ou não, okay? Mas eu não estou preocupado com a falsidade das fórmulas. Estou preocupado é com
inadequação ou incorreção do raciocínio. E por isso o que me interessa é a validação do raciocínio. Em ambos os casos, o que eu tenho que fazer é criar um mundo em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Se eu conseguir mostrar a alguém um mundo em que isso aconteça, eu consigo demonstrar, entre aspas, que a conclusão não é uma conclusão válida. Ok? Bom, vamos ver então este exemplo. É simples, ok? Como é que eu consigo provar que este raciocínio está errado? Bom, desenho um cubo, não interessa se é grande ou pequeno, desenho um objeto B, que é grande, okay? Este objeto B, e tenho cuidado de garantir que este objeto B não é um cubo. Okay? E por conseguinte, cá está uma situação em que as premissas são as verdadeiras, A é um cubo, B é grande e a conclusão é falsa. B não é um cubo, é um docecaedro. Da mesma maneira, no outro argumento, o A é um cubo, continua a ser, vou demonstrar o C, vou criar um objeto C que tenha a mesma forma do A, com certeza que será também será um cubo, grande ou pequeno, não interessa, e de qualquer maneira, claramente, olho para o C e não é com certeza um TTF, tem que ser um cubo, senão não teria a mesma forma. Por isso, a situação quando temos falsas no sentido, não é que elas sejam falsas, mas no sentido que não são válidas, o argumento não é válido, por isso quando temos argumentos não válidos, a maneira de provar que eles não são válidos é criar um mundo em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão é falsa. Okay? Ou chamado contra-exemplo. Nessas situações, demonstramos que, por definição do que é a correção de um argumento, ou a validação do argumento, que o argumento não é válido. Ok? Bom, e basicamente isto é o que eu vos queria dizer hoje. Ok? Não sei se tem algumas perguntas, está aqui muitos bons dias. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer a pergunta agora ou podem ir fazendo pelo chat, que eu vou vendo no final se respondo. Mas espero que tenham percebido, digamos, a aula. Não sei se têm alguma dúvida, se querem fazer nesta altura alguma pergunta. Bom, não ouço nada, a parte do princípio que estão esclarecidos. Só para confirmar, vocês todos devem ter tido aulas presenciais na segunda e terça-feira, segunda ou terça-feira. Haverá alguns de vocês que eventualmente terão aulas, os repetentes têm o turno de amanhã de manhã, para dar a mesma coisa, por isso basicamente o Tarski, e têm uma aula de 2 horas em não presenciais entre amanhã e sexta-feira. Okay? A aula não presencial, que eu já vos falei, tem que aceder, é isto, desculpa, estão a ver a página, não é? Por isso tem que ir à página da cadeira e verificar no horário. Estão aqui as aulas práticas online, aquelas que vocês irão dar na quinta e sexta, neste Zoom. Isto não está aqui atualizado, depois eu atualizo este endereço. Okay? Bom, não sei se têm mais alguma dúvida, não vejo ninguém a escrever nada. Está aqui. Como é que os alunos repetentes que não têm aulas presenciais vão ter acesso? Se vocês são repetentes, teoricamente já fizeram a cadeira o ano passado e já teriam feito o Tarski, ok? Se não tiverem, vão a um dos turnos presenciais, ok? E peçam para fazer a cópia a partir do laboratório, ok? Não são alunos, mas podem ir a uma turma presencial, quando tiverem lá a dar, e podem copiar o Tarski e os outros programas a partir do laboratório, ok? Já alguém, um zip, já te podem mandar um zip. Alguém me perguntou como é que se faz com quem tem Macs, ok? Para quem tiver Macs, eu uso Mac, por isso tenho o Tarski para o Mac. Existe um disco de distribuição, mas que exige ter um leitor de CDs, que acho que nenhum de vocês já tem, e por isso que eu vou fazer, depois eu aviso-vos, é pôr isto disponível num sítio qualquer, que ainda não sei muito bem, mas vou disponibilizar isto num site durante uns dias para vocês poderem fazer o download da versão para o Mac, ok? E depois utilizam a partir daí. A versão para o Windows, o mais simples é ir ao laboratório e fazer a cópia a partir do laboratório, ok?
Entretanto, aqui o Rodrigo já se disponibilizou para mandar um zip com os programas do Windows, para quem quiser, ok? Ok, por isso a versão do macOS já está explicado. Bom, não sei se querem fazer mais alguma pergunta. Se não, vamos. Ok, o Linux também já está aqui explicado o que é. Por isso, bom, vou-vos deixar então. Acabamos aqui a aula e sexta-feira cá estaremos outra vez às 8h30. Ok? Até sexta. Até sexta.